Olá, bom dia a todos. Tem algumas perguntas frequentes, né, sobre o edital de credenciamento de professores do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, esse edital número 2, 2025, né, que sempre estão chegando no meu e-mail. Eu queria fazer um vídeo desse para esclarecer alguns pontos. Então, o primeiro ponto a esclarecer é que toda a documentação da inscrição, né, desse edital é feita pelo e-mail, por e-mail, né? O e-mail é o do PPGCS, da secretaria, que consta no site do programa, né? Então, se você colocar PPGCS, UPE, né, você entra no site do programa. E dentro da chamada, né, daqui editais de chamada para credenciamento, tem aqui o e-mail que devem ser feitas, o envio dos documentos, né, para esse endereço, né, o ppg.cienciadasaúde, @upe.br, ou seja, não tem nada que precisa ser impresso para entregar na secretaria, tudo é por e-mail. Tá? Outra questão é como saber a pontuação, né, dos periódicos pela base Scopus e JCR Clarivate. Aqui também tem um guia, né, nessa página, que eu falo um pouco sobre, ensina, né, como encontrar esses percentis e quanto é a pontuação de cada publicação dessa em relação a essa pontuação que a gente pede no item no item 3, né, tanto da condição de permanente quanto na condição de colaborador. Então, é importante que vocês façam essa análise inicial para ver onde se enquadra. Né? Se enquadra como colaborador, ou seja, tem uma pontuação entre 2023 e 2025, né, de 150 pontos, ou nesse período tem uma pontuação de 400 pontos, que aí se enquadra na condição de docente permanente. Tá? Então, como é que a gente vê, né, esse percentil dos artigos? Então, a primeira são duas bases, a base Scopus e a base do Clarivate. Né? Então, nessa base do Clarivate, do Scopus, tem aqui o endereço nesse guia, né? Então é bom pegar esse guia com esse endereço. Então, entrando nesse endereço aqui, tá? Ele já cai na página de consulta. Né? Essa consulta pode ser pelo ISSN da revista ou pelo título. Né? Então, vamos pelo título. Né? Então, imagine o seguinte, que eu tenho uma publicação no BMC Infectious Disease. Né? Então, na hora que eu coloco o título da revista, ele vai dar aqui o Highness Percentile. Né? Então, esse é o percentil dessa revista, né? No ranking dessas revistas todas que falam sobre doenças infecciosas. Então, ela está no percentil 72. E quanto vale um percentil 72 em termos de pontuação? Então, se você observar aqui no manual, né, lá na parte dos preenchimentos, né, aqui tem essa pontuação. Né? Ou seja, se a revista, né, o BMC Infectious Disease é percentil 72, então equivale a estar nesse extrato de 72, né?
de 60 pontos, ou seja, no percentil entre 67 e 75. Então, a BMC Infectious Disease, pelo Scopus, ele pontuaria 60 pontos. Tá? Pelo JSR Clarivate, o caminho é mais longo. E uma observação, esse caminho ele só pode ser feito se você estiver dentro da rede da UPE ou dentro de uma rede de da universidade, né? Eu acho que a Federal também tem isso, ou outras universidades, que façam que tenham esse convênio com o JCR. Né? A Scopus não precisa disso. Em qualquer lugar de casa a gente faz isso. Mas o JCR não. Por quê? Porque a gente entra pelo periódico CAPES. Né? Você entra pelo site do periódico CAPES. Então, entrando pelo periódico CAPES, você vai pesquisar a biblioteca que é a base do Web of Science. Né? Então, coloca Web of Science e pede para buscar. Então, você vai entrar pela coleção do Web of Science. Então, entrando aqui no Web of Science, né, você clica em ver no editor para ele abrir uma nova página. Tá? Então, aqui você está dentro do JCR, né, do Web of Science, do Clarivate. Né? Então, aqui em produtos, clicando aqui em produtos, vai ter aqui Journal Citation Report. Né? Então, você clica aqui em Journal Citation Report. Agora, a questão a rede que você estiver usando tem que ter convênio com a Clarivate para poder abrir essa página, senão ela não abre essa página. Tá? Então, Journal of Citation. E aí você coloca o nome da revista. Né? BMC Infectious, ou tal mesmo, para a gente comparar, né, os dois. BMC Infectious Disease. Também pode fazer busca pelo ISSN da revista. Tá? Então, quando abrir, né, a página do BMC Infectious Disease, você vai ver o ranking também dessa revista em termos do JIF, né, o Journal Impact Factor. Então, aqui embaixo tem um ranking, né, desse Journal Impact Factor. Por exemplo, a BMC Infectious Disease, ele está no percentil 65,3. Né? Nos Scopus, a gente viu que ele está no percentil 72. No JCR, está com 65,3. Porque são duas métricas diferentes. Não são, os dois ranqueiam de forma diferente. Então, está no percentil 65, né, vai estar nesse extrato aqui, o que pontuaria 40 pontos. Mas como o Scopus é mais bem classificado, você pontuou mais bem classificado entre os dois. Então, você pontuaria 60 pontos para esse BMC Infectious Disease. Então, você vai fazer isso para as suas publicações naquele período, entre 2023 e 2025, e fazer a pontuação, a soma de pontos em cada ano. Tá? Então, o que acontece? Vamos ver uma outra pesquisa aqui, né? O Jornal Brasileiro de Cardiologia, por exemplo. De psiquiatria, né? Para a gente não perder muito tempo. Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Se você tivesse uma publicação dessa, o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, pelos Scopus, está no percentil 26. Né? Está no percentil 26, significa que você vai pontuar, na soma de pontos aqui, 20 pontos. Né? Então, se você tem um BMC, Infectious Disease, e tem um jornal brasileiro, uma publicação no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, você vai somaria 80 pontos, né? 60 mais 20 pontos. Isso pelos Scopus. Né? Pelo Clarivate, né, você ia fazer a mesma consulta, né,
Então, vamos consultar aqui o Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Deixa eu ver qual é o ISSN dele, nos Scopus. ISSN é o 0047-285. Talvez a busca seja mais fácil pelo JCR. Aí uma coisa interessante, por exemplo, esse jornal de psiquiatria, o Jornal Brasileiro, não pontua no JCR. Tá? Então, se você tiver uma revista, uma publicação em uma revista que não tem resultado nem no JCR, nem no Scopus, ela não vai pontuar. Mesmo que seja uma revista vinculada a bibliotecas como a Cielo, como a Lilacs, mas se não pontuar nessas duas, Scopus e JCR, não vai ter pontuação. E por que essa exigência? Porque a CAPES, a área da medicina 1, exige a pontuação sendo calculada por essas duas bibliotecas, a biblioteca do Scopus e a JCR. Então, por isso, essa exigência. Tá? Então, você vai somar esses pontos a partir da consulta das duas bases. A que der maior pontuação da revista, né, você pontua, ok? E outra coisa, olha, eu não estou conseguindo fazer a consulta no JCR, porque eu não consigo entrar de casa, eu só fiz pelo Scopus, tá? Não tem problema. Pontua pelo Scopus, né? E na hora da nossa avaliação, na hora do trabalho da banca, a gente vai fazer essa conferência, né? Então, a gente faz a conferência também no JCR. Se o JCR pontuar mais, a gente corrige a sua pontuação. Então, não deixe de se inscrever por conta disso, né? Uma outra questão que também é recorrente, então você vai fazer essa soma de pontos, né? E ver se estiver acima dos 400 pontos, acima dos 150 pontos. Tá? Uma outra questão é o seguinte, o do jovem docente permanente, né? Então, veja, se você tem um doutorado, você terminou o doutorado entre 2018 e 2025 e tem mais de 150 pontos, né, que é o critério colaborador, você vai se inscrever como colaborador, mas especificando que você tem menos de 10 anos de titulação. Então, automaticamente, a gente enquadra você como jovem docente permanente. Tá? Então, a exigência de jovem docente permanente é a mesma do colaborador, só que se você tiver esse critério, você vai para jovem docente permanente, né? Que é um docente permanente, mas que ainda está no início, né, da carreira. Né? E a CAPES valoriza muito isso em relação a esses pontos. Tá? Então, uma outra questão é que esse é um edital, sim, sobre o projeto, né? As dúvidas também sobre o projeto. Esse projeto vinculado aqui que a gente pede, né, nessa apresentação de um projeto de pesquisa pertinente com a linha de pesquisa, pode ser um projeto onde você é o coordenador do projeto, né? Ou você faz parte de um grupo de pesquisa onde você tem o seu pedaço desse projeto maior, né? Então, com a intenção de a gente ter colocado essa apresentação de projeto, é para saber se o professor ele pode indicar alunos para os cursos de mestrado e doutorado vinculados a esse grande projeto que ele tem. Né? Que isso é importante na avaliação da CAPES, essa questão de ter um aluno vinculado ao orientador por um projeto, né? Por um projeto estruturante.
Então, essa é a intenção. Mas o projeto não vai ser avaliado, a qualidade do projeto, né? Não vai ser pontuado o projeto, né? Reparem que esse edital ele tem uma avaliação completamente quantitativa, né? Ou seja, se houver mais inscritos do que vagas, esse número de vagas vão ser preenchidos pela pontuação geral do barema, né? Esse barema que vem apresentando aqui, né? Esse enorme barema. Então, a soma desses pontos é que vão definir a classificação, tá? Não tem nenhuma avaliação qualitativa nesse edital, né? Então, ficar atento, duas coisas. Ficar atento ao prazo, né? Que o prazo se encerra na segunda-feira, dia 13/10, tá? Então, faça a sua inscrição, envie para o e-mail e não deixe de concorrer. Mesmo que você não tenha um critério de docente permanente, por exemplo, apenas pela questão do índice H, né? Mas se inscreva mesmo que tenha 400 pontos, se inscreva como colaborador e caso sobre vaga, né, num docente permanente, a gente vai fazer essa classificação, essa reclassificação dos docentes que se inscreveram como colaborador e que tem perfil de docente permanente, né, pela soma dos pontos, para que a gente complete essas 5 vagas de docentes permanentes. Então, não deixe de se inscrever por conta desse item, que é o índice H, tá? O fator H, né? Maior ou igual a 16. Okay? Uma outra questão importante é que no site do programa, né, tem um Excel, uma planilha Excel, deixa eu ver onde eu botei. Tem uma planilha Excel aqui nessa página, aqui, né, quando você entra no, no site do programa, que tem calculadora da pontuação do barema, né? Então, essa calculadora aqui, ela tá compactada, né? Mas você descompacta ela e ela ajuda você a pontuar, fazer a soma dos pontos, né? Então, essa calculadora já está programada aqui para fazer a pontuação. Então, imagine que você tem quatro, né, 4 disciplinas ah, com 60 horas. Quando você coloca o valor, ele já pontua nessa métrica aqui, tá? Então, pode ser que auxilie isso, né, na avaliação, né, de saber quantos pontos você terá. Tá? Então, qualquer dúvida, manda para o e-mail também do PPG, que a gente tira o mais rápido possível e atenção aos prazos. Então, bom dia a todos.